Seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. E hoje, o nosso assunto são as ameaças ao equilíbrio fiscal do Estado, identificadas na análise da prestação de contas anual do governo. Equilíbrio fiscal é pagamento em dia, é investimento em políticas públicas, é da sua conta. A sustentabilidade fiscal tem que ser um compromisso permanente que garanta finanças públicas equilibradas, ou seja, receitas maiores que despesas. É papel do TCE identificar qualquer risco ou ameaça à sustentabilidade fiscal, para que ele possa ser mapeado e enfrentado antecipadamente. É esse o objetivo dos apontamentos no processo da prestação de contas anual do governador. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o auditor de controle externo, Adécio de Jesus. Bem-vindo, Adécio. Obrigado, Mariana. Adécio, para a gente iniciar a nossa conversa, quais foram os riscos e as ameaças à sustentabilidade fiscal identificadas na PCA do governador? Então, esse ano, assim como os outros anos, nós temos trazido alguns pontos específicos, como, por exemplo, a questão do preço do barril de petróleo. Esse é um ponto que sempre está nas nossas contas, porque o preço do barril de petróleo é um preço variável, né, volátil, e depende muito do mercado internacional, e isso afeta o mercado interno. E a nossa receita tem bastante receita de petróleo, Sem dúvida. Então, isso afeta a nossa produção, né? A partir do momento que aumenta a nossa produção, isso também eleva aí os royalties que vêm para o Estado em função disso. Além dessa questão do preço do barril do petróleo, nós temos também o preço de outras commodities, como a questão da celulose, do minério, né, e do café. Embora não minério e a celulose não tenha aí nenhuma tributação específica que venha direto para os cofres públicos, mas ao seu redor nós temos receitas que norteiam esses dois produtos. Certo. Além desses, nós podemos falar também dessa questão muito em voga agora, que é da reforma tributária, né? Então, é um ponto que a gente tem colocado aí como acendendo aí um alerta, né? Vamos dizer assim, porque a reforma tributária, dentre toda aquele arcabouço que modifica, o principal, né, que a gente pode dizer, é essa mudança, né, do momento da tributação, que hoje nós temos a tributação, ela se dá no local da produção, e agora com a reforma tributária isso vai para o local de destino, né, do consumo. E então, nosso consumo é pequeno? Nosso consumo é pequeno, nós temos aqui, o nosso estado é pequeno, a densidade demográfica é muito pequena, então o nosso mercado consumidor realmente não vai gerar tantos recursos assim. Então a gente tem que ter essa cautela, muito embora a própria legislação ela estabelece ali uma forma de compensação aos estados, mas não dá para ficar tão tranquilo assim. Acho que o governo tem que ficar atento. É uma ameaça. É uma ameaça, não tenha dúvida. Além disso, nós podemos falar do desempenho do PIB. É outro que a gente sempre traz aqui para o nosso parecer prévio, a gente coloca isso porque o desempenho do PIB, uma vez que ele cai a nível nacional, as repartições dos recursos públicos que vêm em função dessa produção do produto interno bruto, né, pode diminuir. Então, isso vai afetar também as nossas receitas públicas. Então, é mais um ponto a ser observado. Além disso, nós contamos ali com a questão em 2023, onde o Estado teve um resultado primário, né, deficitário. Então, esse resultado deficitário foi visto agora em 2023, mas nos outros anos, os 8 últimos anos, vamos dizer assim, nós tínhamos resultados superavitários. Então, isso também não quer dizer absolutamente nada, ou seja, o resultado deficitário não quer dizer que tem aí uma irregularidade ou algo que se deva preocupar, mas devemos ficar em alerta. Né? O Estado precisou pegar um dinheiro que já estava guardado para poder... Exato, exato. Então, esses 8 anos aí que nós tivemos de superávit, formou-se um colchão, né? O que a gente chama de colchão, que agora o governo do Estado está utilizando. E isso é óbvio que ele tem que fazer, né, em algum dado momento. Afinal de contas, nós temos que observar o seguinte, que o Estado também não está ali para obter lucros, para só fazer reservas. Ele tem que fazer aquela arrecadação e, nesse momento, fazer a aplicação desses recursos em prol aí da sociedade.
principalmente nas Chamou a políticas atenção públicas. apenas que nos últimos 8 anos a gente vinha com um resultado superavitário e nesse ano de análise, 2023, foi deficitário, é isso? Foi deficitário, exatamente. Um outro ponto, Adécio, que está na prestação de contas anual é a questão da previdência dos militares, que veio também como um ponto de alerta, uma ameaça, não é isso? Ah, sim. Essa é a questão assim, que nós colocamos, porque foi formado em 2020. Em 2020 foi constituído esse fundo, né, dos militares, de proteção social dos militares, onde você tem apenas a contribuição, né, do servidor militar e o Estado ele aporta todo ano uma quantia considerável de recursos diretamente do cofre público. Então, ele tira do que seria para o investimento, de alguma coisa para pagar a aposentadoria dos militares. Exatamente. Então, não existe ali uma reserva, né, que possa ser capitalizada, né, para que no final, quando o indivíduo for, vamos dizer assim, aposentar, ele tenha como efetuar os pagamentos diretamente dessa reserva. Porque hoje o governo do estado ele efetua o pagamento da folha mensal. Sim. É a mesma coisa, né, basicamente, que acontece no fundo financeiro. Para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 2004, existe o fundo financeiro, onde o estado ele efetua também um aporte, mas ali também há uma contribuição do servidor e do estado, mas como não é suficiente, o estado ainda aporta um determinado recurso. Certo. Esse é um problema que a gente tem que estar também de olho, né, e observando e acompanhando. Tá certo. E o tribunal emitiu uma recomendação nesse ponto específico, não foi? Sim, sim. Nessa questão, o tribunal, ele deu ali uma orientação, na verdade é uma recomendação direta para que o Estado ele forme uma espécie de poupança, né? Essa poupança é quem vai dar condições de lá na frente o Estado, caso tenha algum problema em relação a esse equilíbrio. Hoje nós temos equilíbrio tranquilo, estamos, mas lá na frente a gente nunca sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa, porque nessa eventualidade o Estado teria, sim, essa poupança reservada, capitalizada, para que possa diminuir o esforço do Estado. Hoje o Estado aporta um valor muito considerável. Então essa é uma preocupação realmente. Certo. A gente falou aqui de riscos, ameaças, né, a sustentabilidade fiscal, mas a conclusão da prestação de contas anual, do parecer prévio do que o tribunal emitiu para a PCA de 2023 do governo do estado, foi pela aprovação, né, Adécio? Isso aí, foi pela aprovação. Aliás, assim, o tribunal, quando ele faz essa análise, ele também observa a execução orçamentária, financeira, previdenciária, faz também aquela análise do balanço geral e dentro do que foi analisado, nosso parecer, o parecer do tribunal foi no sentido da aprovação. Embora exista aí uma recomendação, nós temos umas 4 recomendações, dentre elas essa que nós acabamos de falar. Né? Além disso, nós temos também alguns alertas que nós colocamos ali, porque assim, o tribunal ele também tem um papel orientativo. Então é nesse momento. É uma forma de ajustar eventualmente algum rumo. Exato. Então, é o momento do tribunal também passar a orientar. Certo, certo. E esse parecer prévio agora é encaminhado para a Assembleia Legislativa, desculpa, a quem cabe julgar essas contas, né? O Tribunal de Contas, ele dá apenas o parecer, né? Certo. Isso acontece tanto nas contas do governador como nas contas dos prefeitos. Uhum. Então, esse parecer é encaminhado para o Legislativo, né? O Poder Legislativo, e lá é feito o julgamento de fato. Tá, joia. E uma última pergunta, a gente tem falado muito aqui no programa sobre a análise de políticas públicas que o tribunal tem feito nos diversos trabalhos. Esse é um ponto também de análise na PCA, principalmente em saúde e em educação. Pode falar um pouquinho sobre o que foi visto? Sim, nós estamos trabalhando, já tem algum tempo que o tribunal vem trazendo para as contas, né, essa questão da análise das metas relacionadas tanto à educação quanto à saúde. Assim, de uma forma geral, o Estado ele vem cumprindo com essas metas, mas a gente sabe que em determinados pontos carece ali de um acompanhamento melhor, né? Uhum. Então, tanto na saúde, nós vimos ali a questão de mortalidade infantil, são metas que são estabelecidas lá no Plano Estadual de Saúde e que o Estado tem que ficar de olho e o nosso sensível. Tribunal de Contas também acompanhando, tanto na saúde quanto na educação em especial. Tá certo. Obrigada, Adécio. Por nada. E agora eu chamo a Clarice Scardua para o Minuto TCE.
Olá, Mariana. O Minuto TCE destaca a participação do Tribunal de Contas no Fórum de Combate à Corrupção do Espírito Santo. O FOCO, que é o nome dado a esse fórum, reúne as instituições públicas do Estado numa atuação conjunta e preventiva no combate a fraudes e desvios na gestão pública. O fórum existe desde 2016 e o TCE renovou o acordo de cooperação com o Ministério Público, o Governo do Estado, Receita Federal e outras instituições no combate à corrupção. O papel do TCE no foco é executar a atividade de inteligência, oferecendo informações e análises estratégicas para contribuir com as investigações. Essa troca mais ágil e sistemática de informações e documentos entre as instituições já resultou em inúmeras operações. São as instituições públicas trabalhando juntas no combate à corrupção. Volto com você, Mariana. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E se quiser continuar por dentro do que acontece no tribunal, siga a gente nas nossas redes sociais, @TCE Espírito Santo. E acesse o nosso portal. Até a próxima! Imagine você trabalhar a vida inteira e na hora da aposentadoria a prefeitura não ter dinheiro para pagar seu benefício. Nossa, para mim seria assim uma decepção, né? Difícil, trabalhou a vida toda e não receber, não tem como. Aqui em Santa Leopoldina, o risco disso acontecer é cada vez menor. Em 4 anos, a prefeitura quase triplicou os recursos do Instituto de Previdência para garantir que ninguém fique sem aposentadoria. E o Tribunal de Contas do Espírito Santo tem a ver com isso. A partir do momento que nós tivemos auditores presentes aqui no município, nós fizemos algumas mudanças, né? Nós trocamos o valor de alíquota patronal que o município passava aqui para o Instituto, e nós fizemos a elevação dessa alíquota, né? Isso fez com que os repasses fossem maiores, né, reduzindo o valor do aporte financeiro que a Prefeitura tem que passar aqui para o Instituto mensalmente. A Previdência, né, ela é o futuro do servidor público, né? A partir da sua inatividade, ele tem que se beneficiar de uma renda, né? Ter um Instituto de Previdência com as contas organizadas tem impactos diretos no futuro dos servidores. Foram 33 anos de prefeitura e, graças a Deus, estou aqui aposentada para a gente ter o nosso ganho todos os meses para o pão de cada dia, para o sustento da nossa família. A recuperação de um regime de previdência que está com as contas no vermelho é lenta e exige o esforço do município por várias gestões. O Tribunal de Contas tem atuado em fiscalizações, capacitações e orientação para mudar a realidade dos municípios do Espírito Santo. Esse é o TCE presente, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Em tces.tc.br, você tem acesso a um portal feito para os capixabas. Aqui, você fica por dentro das principais informações sobre os julgamentos do Tribunal de Contas, recebe atualizações sobre a gestão do dinheiro dos seus impostos e pode acessar as principais ferramentas de fiscalização da Corte. Uma das mais importantes é o painel de controle, um poderoso instrumento de acompanhamento dos gastos públicos. E clicando em jurisprudência selecionada, você encontra as principais decisões e entendimentos do TCE. O portal também traz uma série de serviços oferecidos pela Corte. Por exemplo, a Escola de Contas Públicas do Tribunal possui uma página com dezenas de cursos gratuitos para toda a sociedade. Acessando a nossa carta de serviços, você encontra informações sobre produtos, ferramentas e todos os contatos dos setores responsáveis. Explore as demais opções. Fale conosco pela ouvidoria e pelos nossos canais de comunicação.